E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar aqui nossa aula sobre estrutura de agregação. Nas últimas aulas a gente aprendeu aqui o básico sobre como que a gente consegue utilizar a estrutura de agregação aqui na SQL. A gente aprendeu algumas funções que a gente consegue utilizar. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Para ser bem sincero, as últimas aulas foi só para apresentar quais as estruturas de agregação que a gente possui aqui dentro do SQL. Mas hoje a gente vai realmente mostrar como que a gente pode utilizar essas estruturas. Porque as últimas aulas foi meio que para aprender realmente. Mas raramente a gente até pode utilizar o daquele jeito, que ele retorna apenas um valor bruto pra gente, mas é bem difícil a gente utilizar daquele jeito e a gente geralmente utiliza a estrutura de agregação com o group by que a gente vai aprender hoje, tá? Bom, vamos lá, a gente vai utilizar o mesmo banco de dados, banco de dados Lua, tá? Deixa eu colocar aqui, vamos selecionar todos os dados que a gente tem pra gente dar uma olhadinha. A gente consegue ver aqui que é o mesmo banco de dados que a gente utilizou da última vez, tá? A gente tem o Gender aqui, Marriage, Dependents, Education. Vamos só fazer uma mini revisão aqui, tá? Pra gente lembrar. A gente aprendeu o min. Vou utilizar mesmo na aplicante. Como se você não viu as outras aulas de agregação, eu recomendo que você assista, tá? Porque eu dou vários exemplos aqui de como utilizar e quais as funções que a gente tem. Aqui eu só vou passar rapidamente, a gente vai lembrar quais são. Aqui a gente tem o min, que ele retorna o menor valor que a gente tem naquela coluna. A gente tem o max, que ele retorna o maior valor. A gente tem o average, que retorna a média, tá? O sum, que retorna a soma de todos os dados. E o count, que ele faz a contagem de quantos dados a gente tem ali na nossa coluna, tá? Ele vai contar quantas linhas a gente tem, quantos dados a gente tem ali, tá? Bom, essas são as estruturas de agregação que a gente aprendeu e vamos supor, aqui a gente vê que ele retorna apenas um valor pra gente, tá? Ele retorna um valor bruto. Por exemplo, quando a gente usou a soma, ele pegou a soma de todos os dados e colocou aqui. Deixa eu colocar aqui pra gente olhar os dados novamente, só pra gente dar uma olhada. Vamos supor que eu quisesse pegar a soma, só que eu quisesse pegar separado pelo sexo aqui, pelo sexo masculino e feminino. A gente vê que aqui a gente tem os valores nulos, tá? E eu vou tirar esses valores nulos daqui, mas vamos supor que eu quero que eu pegue separe por sexo, tá? Como que a gente faria? A gente sabe que aqui para pegar a soma, a gente utiliza aqui, eu quero pegar o applicant in column from dados, beleza? Aqui ele traz a soma pra gente, tá? Só que eu quero pegar a soma pelo sexo da pessoa, tá? Como que eu consigo fazer isso? A gente utiliza o group by. A gente sempre vai colocar o group by aqui depois do from. Quando a gente coloca aqui group, espaço by, ele já fica em azulzinho, porque ele aqui é uma função da SQL. Então a gente já consegue ver que isso daqui é uma função que já é padrão aqui da SQL que a gente consegue utilizar. A gente sempre coloca esse group by depois do from, tá? Se a gente tiver o where, tá? A gente coloca antes, mas a gente sempre coloca o group by e depois a gente tem alguma estruturazinha que a gente precisa utilizar, mas aqui a gente vai colocar. Vamos colocar aqui o group by Gender. O que ele vai trazer pra gente? Ele vai trazer aqui a soma, você vê que agora ele está separando por 3 dados aqui, tá? Isso é bom a gente sempre ficar esperto. A gente colocou aqui para ele separar por Gender, só que a gente não sabe aqui qual que é cada um, tá? Então o que a gente faz? A gente sempre precisa colocar a coluna aqui, ó. A gente viu que a gente colocou o select Gender, sum, application call, e a gente está dando o group by aqui. Quando a gente executar isso daqui, para a gente trazer a coluna junto, ele vai trazer para a gente aqui a coluna Gender, e ele vai trazer aqui para a gente a soma, tá? A gente viu que a gente tem esses valores aqui que são um valor vazio e um valor que é só F, que a gente poderia tirar. Vamos tirar isso aqui, from dados, where Gender é igual a male, or Gender é igual a female. A gente vê que agora ele vai trazer para a gente só os dois. E o que ele faz? Quando a gente faz a soma aqui, vamos sum de applicant call from dados. Quando a gente faz isso daqui, a gente vê que ele traz para a gente só um valor, que é esse 3 milhões aqui, 500 e não sei, depois a gente, não quero olhar agora, mas ele vê que a gente traz só um valor. Quando a gente executa aqui com o group by, aqui a gente está fazendo select, a gente está trazendo a coluna again, a gente está trazendo a soma da applicant call. Lembrando que a gente sempre, para utilizar o group by, a gente precisa utilizar uma estrutura de agregação, tá? Senão não faz sentido. Então aqui a gente está utilizando sum. Aqui from dados, where Gender é igual a male ou female, para a gente tirar aqueles valores que não fazem sentido estar aqui. E a gente está fazendo o group by por coisa. Então a gente está falando para ele agrupar por essa variável aqui, para essa coluna. Aí ele retorna aqui para a gente. Aí pega aqui do sexo masculino e ele faz a soma, se for do sexo masculino aqui ele vai somar. E aqui do sexo feminino ele vai somar. Então ele separa para a gente pelo esse agrupamento que a gente está fazendo aqui, tá? A gente também poderia fazer aqui, caso a gente quisesse utilizar aqui o min, ele vai mostrar pra gente qual que é o mínimo aqui, ó, do feminino e do masculino. Ele separa pra gente do mesmo jeito, tá?
Se a gente colocar aqui o max, ele também vai separar, ele vai trazer pra gente, ops, aqui não vai porque tá, ele vai trazer pra gente o máximo aqui do feminino e do masculino. Então sempre que a gente utilizar aqui o group by, ele vai separar isso pra gente, tá? Deixa eu voltar aqui o sum e deixa eu só dar mais uma olhada aqui nos dados pra gente ver o que a gente tem aqui, select from dados. A gente vê que a gente tem aqui, a gente tem essa variável applicant.com, tá? E vamos separar pelo sexo e por pessoa pela educação, tá? A gente também consegue utilizar o group by com mais de uma variável. Aqui a gente colocou só pelo gender, mas vamos colocar aqui por education. Ele vai trazer aqui pra gente, tá? Mas deixa eu só fazer uma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Aqui ele vai trazer pra gente, tá vendo que a gente colocou aqui uma variável aqui, education? Só que a gente não colocou aqui do group by. Então ele vai executar aqui, mas ele não vai trazer o que a gente quer, tá? Sempre que a gente for colocar todas as variáveis aqui que a gente for colocar dentro do select, mas não forem uma instrução de agregação, a gente precisa obrigatoriamente colocar no group by, tá? Se a gente não colocar no group by, ele não vai sair do jeito que a gente precisa. Então, quando a gente executa isso daqui agora, a gente colocou aqui o gender education e a gente colocou também isso no group by. Aqui no MySQL ele roda, mas se a gente utilizar em outros sistemas aqui de banco de dados, ele vai dar erro, tá? Então, sempre que a gente for utilizar o group by, a gente precisa colocar todas as colunas que a gente está colocando aqui no select dentro do group by, menos a estrutura de agregação. Essa aqui a gente não precisa colocar, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu estou selecionando a coluna do gender aqui, education. Aqui eu estou colocando a soma da coluna applicant.com, from dados. Aqui eu estou fazendo aquela condicional, where é igual a male. Lembrando que o where sempre vem antes do group by, tá? Aqui para a gente tirar aquele valor que era o F e o nulo. E aqui eu estou agrupando pelo sexo e pela educação, tá? O resultado aqui, o que ele vai fazer? Ele vai separar primeiro por esse daqui, male e female. Depois ele vai separar o male que é graduado, male que não é graduado, female que é graduado e female que não é graduado. E a gente vê que ele separa aqui essa soma. Então, aqui faz mais sentido a gente utilizar a estrutura de agregação, porque ele tá realmente separando aqui pra gente, está trazendo o valor que a gente quer, que aqui é a soma daquele total, só que ele está separando pra gente categoria. Aqui, como a gente colocou pelo sexo, pela educação, ele vai separar pelo sexo, os dois sexos que a gente tem, que é masculino e feminino, e ele vai pegar pelas duas variáveis, que é graduado e não graduado. Vamos colocar aqui mais uma... vamos colocar aqui, ó, proper underline área. Lembrando, mais uma vez, tá? Que sempre colocar tudo que for coluna que não for estrutura de agregação, que está no select no group by, tá? Quando a gente colocar aqui mais uma coisa, você vai ver que ele vai separar aqui, ó, male, graduate, e ele vai separar por essas três. Primeiro ele vai separar pelo sexo aqui, masculino e feminino, depois ele vai separar pela educação, depois pelo property area. Então a gente vai ver que aqui ele vai pegar male, que é o sexo, aí ele vai pegar por todos os graduados, todos aqui a property area e vai trazer essa separação pra gente. Então ele agrupa aqui por categorias, tá? Ele vai fazer todas as combinações que a gente consegue fazer. Então como a gente tem duas do sexo, duas da educação e três do coisa, ele vai fazer sexo masculino, educação e vai pegar as três do coisa. Sexo masculino, não graduado, e vai pegar as três coisas. Então ele vai realmente fazendo uma categoria, ele vai juntando todas as categorias para que a gente tenha todas as combinações ali com o group by, tá? Aqui a gente fez com sum, mas aqui daria na mesma se a gente utilizasse o min aqui, tá? Daria na mesma, ou se a gente utilizasse o max. Todas as estruturas de agregação, elas são utilizadas na mesma. A estrutura é a mesma, tá? Não muda. Então a gente sempre consegue utilizar aqui, não vai ter nenhum problema, tá? A gente também pode colocar aqui, a gente colocou o mínimo ali, vamos colocar o max aqui, a gente também pode colocar mais de uma estrutura de agregação aqui, não tem nenhum problema, tá? Então ele vai trazer pra gente aqui tanto o mínimo quanto o máximo. Então a gente pode combinar aqui, a gente também pode fazer um order by caso a gente queira, a gente deu um group by aqui, order by, a gente pode colocar pelo max applicant.com aqui. Então a gente pode utilizar tudo que a gente aprendeu aqui, a gente consegue utilizar, tá? Lembrando que a gente sempre precisa usar estruturas. Aqui a ordem, sempre o select, o from, o where, aí aqui a gente tem o group by e depois o order by, tá? A gente sempre precisa seguir a estrutura, se a gente não seguir a estrutura ele não vai rodar e ele vai dar erro. Eu acho que é isso, não tem muito mais o que a gente se aprofundar aqui, tá? Só lembrando que a gente tem as estruturas de agregação, que é o min, o max, o count, o sum e o average. Quando você utiliza ele só ele vai trazer uma linha só com retorno com todos os valores. A gente utiliza o group by para a gente conseguir fazer agrupamentos. A gente sempre consegue fazer esses agrupamentos através do group by e a gente pode fazer isso por mais de uma coluna. A estrutura é sempre select, as colunas que você quer trazer com a estrutura de agregação, from, os dados, e o group by
você não pode esquecer, sempre colocar todas as colunas que você for trazer dentro do Group By, tá? Senão ele não vai trazer do jeito certo, ele vai dar erro aqui. Eu acredito que seja isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo. Meu LinkedIn está aqui embaixo. Caso você tenha alguma dúvida, querer me mandar alguma mensagem, só sentar no meu LinkedIn ou deixar aqui nos comentários. Se inscreve aí no canal, dê um joinha para eu continuar tendo esse tipo de conteúdo. E é isso. Muito obrigado.